Muito bem, nós podemos ir para a nossa meditação. Então, quem não participou nenhuma vez ainda, uma orientação inicial é apenas para você poder ter uma postura confortável para seu corpo, uma posição agradável. E, se você ainda conseguir manter a coluna ereta, melhor ainda, a respiração flui com mais leveza, mais facilmente. Então, podemos fechar os olhos. Nós podemos ter tido um dia exaustivo, de muito trabalho, muitas demandas, muitas atividades. Como podemos ter tido um dia leve, suave, de descanso, seja como for que tenha sido o nosso dia. Ele deixa ressonâncias, reverberações em nós. Que podem trazer algum desconforto, algum incômodo. E já trabalhamos muito durante o dia de hoje. Então, agora nós vamos para um descanso, para um repouso. Isso significa o que às vezes é denominado de esvaziarmos a mente. A palavra mais certa, todavia, não é mente. Depois poderemos entender por quê. A palavra mais certa é consciência. A consciência é o espaço da nossa subjetividade, da nossa interioridade. A consciência é o espaço que recebe a presença de sentimentos, pensamentos, sensações, percepções, emoções, desejos, imagens. Onde estão dentro de nós esses, digamos, fenômenos? Eles estão no que denominamos de espaço-consciência, o campo experiencial. Então, podemos figurar a consciência como um espaço. E aí estão alojados, estão presentes os pensamentos, sentimentos, sensações, emoções. Quando esse espaço está muito povoado, a consciência muito povoada ou cheia,
experienciamos um cansaço, um desgaste, muitas vezes um estresse. O descanso, o repouso, o remanso, a paz são este espaço vazio. Na espiritualidade oriental, recebe o nome de vacuidade. Neste espaço vazio, é o horizonte para o qual nós vamos agora. Vamos esvaziar este espaço consciência. Como fazemos isso? Qual é o caminho, o meio para conseguirmos este esvaziamento e o consequente descanso, repouso, paz? Nós vamos escutar o silêncio. Ao invés de escutarmos os pensamentos, os sentimentos, as emoções, os desejos, nós vamos escutar o silêncio. Dirija, guie a sua atenção para o silêncio. Escute o silêncio. Foco no silêncio. Não se importe com a presença neste espaço experiencial, neste campo consciência, de ruídos. Por ruídos, queremos dizer pensamentos, sentimentos, sensações, emoções, ruídos internos ou ruídos externos que também se tornam internos. Detectando a presença de ruídos, não se importe com isso. Não se incomode com isso. Não tente expulsá-los, retirá-los. Permita que eles aí estejam. Deixe-os quietos. Mas leve sua atenção para o silêncio. Escute o silêncio. Focalize no silêncio. Não se incomode com possíveis ruídos. Escolha, selecione, focar no silêncio.
você faz isso, o seu espaço consciência se esvazia e você experiencia, então, o descanso, o repouso, o remanso, a paz. Escute o silêncio. Para entrarmos mais no silêncio, além de escutá-lo, também veja o silêncio. Entre o silêncio, não apenas os seus ouvidos, entre nele também os seus olhos. Veja o silêncio. O que facilita mais para você? Escutar o silêncio ou ver o silêncio? Uma característica do silêncio é o vazio. O silêncio é vazio. Então, veja o vazio do silêncio. Entre nesse vazio. Escute o silêncio, veja o vazio. Permaneça focado, focado na escuta do silêncio e na visão do vazio.
Se você tiver encontrado o silêncio, além da característica do vazio que ele possui, há uma outra característica muito importante. O silêncio é descanso, é repouso, é renúncia, é paz. Caso eu tenha encontrado, desfrute, aprecie também esta qualidade de descanso e da paz. Esteja em paz, a paz do silêncio, a luz do vazio. Podemos dar graças à vida por nos prover de tantos ruídos e nos mostrar também a existência do silêncio e o caminho para nele chegarmos. Podemos sair dos ruídos, podemos chegar a alcançar o silêncio, do cansaço para o descanso, da agitação para a quietude. Estejamos em paz. Eu estou querendo partilhar com vocês o trabalho que ficou bonito, a duração de uns 5 minutinhos. E ele está nesse livrinho aqui, tá? Então, algumas pessoas já o conhecem. Esse livrinho traz um CD encartado nele. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, inimigos que sabemos estão dentro de nós, não fora de nós, não são externos, mas residem no nosso interior. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais no céu, que estais no céu, que estais na terra, que estais no ar, que estais no mar, que estais em todos os lugares e em todos os seres, e que estais, portanto, dentro de cada um de nós. Estais dentro de mim, meu Senhor, sob uma forma que me permite encontrá-lo, alcançá-lo e, mais ainda, sob uma forma que me permite integrar-me, incorporar-me a vós, converter-me em vós. Esta a verdadeira conversão, tornar-me um convosco. Basta eu desejar, condição para que eu possa encontrar esta graça que vem de vós, ó Pai. Graça que já nos destes, restando a nós somente saber acolhê-la, recebê-la, vivê-la. Para isto, cabe-nos apenas ir ao vosso encontro, Senhor. Compete-nos dar esse passo, pois sabemos que da vossa parte sois todo abertura, acolhimento. Sabemos que vós esperais por nós, que vossos braços estão sempre prontos e aguardando para nos acolher com todos os abraços. E provestes, Pai, a mim e a todos nós com as condições necessárias para que pudéssemos nos integrar em vós, para que esse encontro, esta entrega, esta conversão pudessem tornar-se possíveis. Criastes a vida, criastes os seres, nos criastes. Mas não nos criastes simplesmente, meu Senhor. Nos destes a alegria maior, o privilégio e a honra divina, a dádiva sagrada de vos instalardes dentro de nós. Vós vos plantastes, vós estabelecestes morada, erguestes vivenda dentro de nós. E entre outras formas, sob as quais estais presente em nós, como amor, compaixão, paz, luminosidade. Sabemos que estais em nosso ser, também sob a forma do Verbo,
assim como sois também o silêncio que nos habita. E para maravilhamento do ser humano, para puro encantamento nosso, ao vos adentrardes em nós, sob a forma do Verbo divino, nosso Pai, concedeste-nos a graça de nos fazerdes mais do que filhos vossos. Nos fizestes filhos e filhas, à vossa imagem e semelhança. Fizestes, portanto, Senhor, também da nossa interioridade a vossa morada. Fizestes de nós um templo. Eu queria partilhar com vocês. Ouvir esse Pai Nosso tem um propósito também, assim, de introduzir algo que está presente no livro que a gente vai começar a trabalhar, que é a questão da dualidade e não dualidade, concepções de espiritualidade diversas, diferentes, uma diferença que traz grandes consequências para nós. Então, o livro é este aqui, ó, né? A presença de Deus, a unidade com o Pai, a árvore do conhecimento, a árvore da vida. A unidade com o Pai, não é? Então, esse Pai Nosso cantou essa unidade com o Pai. Ele se refere àquela frase magna de Jesus: eu e o Pai somos um, que marca uma concepção chamada não dual, ou de não dualidade, ou de unidade, na relação ser humano com Deus. Uma relação que sempre foi marcada pela dualidade, pela separação entre esse Deus e os seres, muitas vezes com uma ruptura radical entre o Criador e a criatura. E quando Jesus enuncia essa frase, eu e o Pai somos um, ele quebra essa concepção dual. Então, este livro, a presença de Deus, a unidade com o Pai. Então, essa expressão, unidade com o Pai, marca um diferencial muito grande na compreensão da relação Deus e o ser humano. Este livro, A Presença de Deus, é uma reflexão sobre essa concepção dual ou não dual a partir de um referencial cristão, católico. E este outro livro, A Busca Chega ao Encontro, Consciência, Meditação e Transcendência, ele aborda essa questão da não dualidade versus dualidade a partir dos mestres orientais, os mestres sagrados orientais. Então nós subimos um bocado, né? Saímos do Oriente Médio, ali da Palestina, e vamos mais para uma área distante dali, saímos do Oriente Médio e vamos para o Oriente, onde mestres sagrados, há mais de 5.000 anos, criaram, encontraram, desvelaram essa concepção de espiritualidade chamada da não dualidade. Apresentando o livro A Presença de Deus, ele começa com duas pequenas poesias. Eu vou projetá-las aqui. Então, só para apresentar o livro para vocês, que a gente vai trabalhar. Então, essas duas poesias estão na primeira orelha do livro. E refletem bem o conteúdo dele. Alguém poderia ler, por favor? É pequeno, são 1, 2, 3, 4, 5.
estrofes, né? Alguém poderia ler, por favor? Eu posso ler, Walter. Obrigado, obrigado. Então, vamos lá. Esvaziai-me, Senhor. Esvaziai-me, Senhor. Fazei-me um terreno baldio, um leito de rio vazio. Tornai-me um buraco sem ar, um oceano sem mar. Secai-me, Senhor. Tornai-me um espaço oco, um tudo pouco. Fazei-me um poço aberto, um pleno deserto. E então, ocupai-me, Senhor. Fazei-me vosso. Isso. Então, essa é a primeira poesia que está aqui na primeira venda do livro. E a segunda, essa pequenininha, pode ler, por favor. Eu sou quando deixo de ser, porque então, Pai, vós sois em mim. Então, eu sou quando deixo de ser, porque então, Pai, vós sois em mim. Essa pequena poesia fala de uma questão que nós vamos trabalhar muito na leitura do livro e na meditação. Como que é isso, né? Eu sou quando deixo de ser, porque então, Pai, vós sois em mim. Essa poesia está falando da vacuidade que a gente visitou na meditação. Porque na meditação, a meditação não é pensar, é não pensar. Na meditação, adentramos em um vazio, encontramos vazio. Mas vazio de quê? O que se ausenta? O que se ausentou? O que se ausenta quando penetramos no silêncio? Eu sou quando deixo de ser. O que se vai? De que nós descansamos? Não sei se vocês puderam fazer a experiência do descanso na escuta do silêncio. Mas é descanso de quê? Eu mesmo. Descanso de? Eu mesmo. Ô, Jorge, eu escutei que deixa eu aumentar meu volume aqui de som. Eu mesmo. Mas do que em você? O que em você se ausenta? Que instância, que dimensão sua se ausenta? Barulho? Barulho, as vozes, sensação, percepção, memória. Isso. O ego. Isso, perfeito. Né? Então, é o ego. Né? Oi, quer falar, Tatinha? Fala. No caso, o esvaziar é tipo assim, nossa, me livrei de tudo, agora não tem mais nada. Tá ótimo, Foi assim que estou você viu liberada. a experiência, que maravilha. Beleza, tá liberado, não tem mais nada, não é nada mais. Pois Me é. libera. É isso quando ele falou assim, como é que ele falou mesmo? Ele quem? Não sei, Nossa. o primeiro que falou. Ah, você fala da poesia? Não, o moço que falou, desculpa, gente, eu só tô com a imagem do Jorge. Valtinho. Não, Jorge. que eu falei que Diz- da sensação, da percepção, das memórias, não é isso? não, mas a primeira frase que você falou, não, eu tava descansando de mim mesmo, é exatamente É, isso. É como se fosse, nossa, aquela boca Gente, chata, fica quieta lá, agora me deixa, me libera. É tipo isso, me libera. E aí eu libero. Que legal. Então, esse é E o aí descanso. depois que eu entendi a poesia, perdão, aí depois que eu entendi a poesia toda nossa, que ótimo, é um deserto, que aí eu sei que vai florescer, não vai ser, o trabalho não é meu, É, me esvazia, não tem nada a ver com ele. é, Meio tipo assim, dentro de mim. pois é. Então, eu fiquei instigando o Jorge, né, a dizer o que é? Que ausência? Quem se ausenta? Né? Então, o Jorge falou sensações, percepções, memória, né?
e falou ausência minha, eu me ausento. Mas o que é esse eu que se ausenta? Quem se ausenta? Né? Aí foi o Euler falou, é o ego. Foi você, né, Euler? Falou? Né? Pois é. Então vai ser muito importante para nós conhecermos essas diversas instâncias. O ego. Então, essa ausência, Tatiana, quando você fala, não, que descanso, eu fui embora, eu sumi, eu desapareci. Não, mas veja bem, algo em você desapareceu, mas algo permaneceu. Porque algo em você sabia que algo havia desaparecido. Percebe? Então, né? É legal. Houve uma ausência. Nós precisamos de definir e compreender que a ausência de algo cansativo, que muitas vezes nos leva à exaustão, né? Que aí, nessa experiência, nessa prática da meditação, se ausentou e abriu um espaço vazio. Mas olha que interessante, algo permaneceu, porque algo sabe que houve essa ausência. Valtinho, Jorge, você pode, por favor, repetir a partir do momento que teve essa ausência, porque eu acho que sua internet deu uma travada. oh, que pena. Então, Parece que foi a sua, mas houve uma ausência, aí o que você falou? houve uma ausência da internet. O que ficou, né? O que restou? Então, eu estava dizendo, Jorge, aqui para a Tatiana, né? Porque a Tatiana parece que ela viveu assim, uma experiência agradável, boa, de um descanso, de um esvaziamento, né? Algo auspicioso, né, Tatiana? Assim, né? Benéfico, gostoso. Então, mas o que eu estava dizendo assim, então houve uma ausência, uma dimensão, algo que você disse aí, os sentimentos, memória, pensamentos, sensações, o nome do ego, né? Então, eu estava dizendo para a Tatiana que alguns elementos desapareceram. Né? Ela falou assim, como se ela estivesse dizendo, eu fui embora, eu saí. E você também, no começo da sua fala, disse isso, né, Jorge? Né? Mas eu quem que foi embora? Porque algo foi embora, mas algo se manteve presente. E esse algo que se manteve presente é que sabe que alguma coisa se foi. Então, quem foi quem ficou? Né? Que dimensão é essa que partiu e que dimensão é essa que assistiu essa partida? Que pôde perceber que algo se foi e que restou um vazio precioso, maravilhoso, beatífico, bem-aventurado, de um descanso, de um repouso, de um remanso da paz. Quem observou essa partida se manteve presente para receber o presente, o benefício desse bem-estar, desse vazio. Então, nós vamos ter que enunciar, definir, nomear muito bem quem ficou e quem saiu, porque isso vai ser um elemento muito importante na meditação. Né? Então, o Euler disse bem, o que partiu foi o ego. O que desapareceu, o que se foi, é isso que o Jorge disse, os pensamentos, sentimentos, as sensações, as memórias. Isto é o ego. Então, o ego tem 4 elementos, entre outros. Pensamentos, sentimentos, sensações e percepções. Quando nós estamos com a nossa cabecinha cheia, na meditação, eu coloquei isso, a consciência cheia, não é mente. A mente mente. A mente. E nós vamos ter que trabalhar bem esses conceitos. O que é mente? O que é ego? O que é consciência? Olha só que coisa espantosa, né? Não, a Tatiana viveu uma experiência maravilhosa aí. Ela falou, eu fui embora, eu sumi. O Jorge nem disse, eu saí. Mas como ela sabe que saiu? Algo ficou para saber que ela saiu. Algo ficou para saber que ela saiu. Esse algo que ficou é a consciência. Esse algo que partiu é o ego.
que contém esses 4 elementos. Então, partiram, Tatiana, seus pensamentos se foram, seus sentimentos se foram, suas sensações, suas percepções, e o que ficou? Ficou um espaço vazio. Mas havia uma presença nesse espaço que assistiu essa despedida desses elementos. Que presença é essa? É a consciência. É a consciência. Então, por isso, esse título, ó, A Busca Chega ao Encontro. Consciência, meditação e transcendência. Não estou querendo chamar a atenção de vocês para a importância da parte conceitual dos nossos encontros. Ela terá sempre esse momento da meditação, que é preciosíssimo, porque é um momento experiencial, né? Sem ele nada vale, nada adianta, né? Então, ele é o momento do silêncio, a gente alcançar o silêncio, para depois a gente trazer a palavra, que é o que a gente está fazendo agora. Compreender essa experiência da vacuidade, do silêncio, de tal forma que se torne fácil para vocês viver essa experiência no momento que vocês quiserem. Esse vazio, esse esvaziamento da consciência, que é bem-aventurado, né? Uma experiência beatífica, uma experiência da bem-aventurança, e que nós podemos vivê-la a qualquer momento que nós quisermos. Nós precisamos, então, dominar esse processo da meditação que nos traz esse bem-estar tão grande. Esses 2 livros abordam esse processo. O primeiro deles, a partir de um referencial católico cristão, e o segundo, a partir da referência dos grandes mestres sagrados orientais. O livrinho Pai Nosso está entre um e outro. Está entre um e outro. Então, eu vou começar a projetar o livro. Quem o tem em mãos pode começar a acompanhar, vamos fazer a leitura. Aí, a Marina está com o livro, eu estou vendo. Quem mais está? A Rose está, né? A Aline está, o Mauro, o Euler está, o Newton, ótimo. Mas quem não tem o livro pode entrar lá no site e adquirir o livro. Entra lá no site, eu vou mandar para você que não tem, com uma dedicatória muito carinhosa, e aí você vai poder acompanhar, então, com o livro em mãos. É ótimo, né? Você pode rabiscar, marcar o livro, é muito melhor do que apenas acompanhar o texto projetado na tela. Então, deixa eu trazer aqui elementos do livro. Que página nós vamos abordar agora, Paulo? Eu quero pegar primeiro aqui, ó, o sumário, para que quem não conhece sim. poder ter uma ideia do conteúdo dele. Então, ele tem 12 capítulos. Primeiro, estamos em busca. Está projetado aí? Está sendo possível acompanhar? Tá? Então, estamos em busca. Capítulo 2, uma pergunta possível. 3, onde está o Pai? E essa pergunta, o Pai, ele está fora de nós? É uma relação dual? Ele está dentro de nós? Onde está Deus? A experiência de Jesus a respeito disso, né? Capítulo 4. Capítulo 5, dualidade, a expulsão do paraíso. O paraíso é essa unidade com Deus. Eu e o Pai somos um. Essa experiência que é a experiência chamada da iluminação, da realização. O texto foi chamado de conversão, verdadeira conversão, é você se tornar um com o Pai. Então, o capítulo 5 começa a abordar essa questão, a expulsão do paraíso. Adão e Eva estavam no paraíso. Qual que era o paraíso? Era o paraíso da unidade com Deus. E eles são expulsos dessa unidade e caem numa condição de dualidade com Deus. A expulsão do paraíso é a expulsão do paraíso da unidade, da não dualidade com Deus. E a queda é uma queda da dualidade.
O capítulo 6 é a história da criação, né? Deus criou o ser humano, na história pessoal de cada um. Como é que é essa história da criação do ser humano e a criação de cada um de nós, nessa perspectiva da relação com Deus. O capítulo 7 é o pecado original, que Adão e Eva foram expulsos por causa do pecado original. O que é o pecado original? O pecado original é a conquista da consciência. Homem, morada divina. No capítulo 8, da árvore do conhecimento, a árvore da vida, é o subtítulo do livro. O paraíso continha duas árvores fundamentais. Era a árvore do conhecimento, foi dela que Eva colheu a fruta que repassou para Adão, e eles se tornaram seres do conhecimento a partir de conhecer essa fruta. E havia no paraíso, como há, a árvore da vida, que é o retorno para essa unidade com o Pai. Quando vai acontecer essa unidade? Quando é que nós nos encontramos com Deus? Quando é que nós nos tornamos um com Ele? Quando acontece essa unidade? Então, capítulo 10, o encontro com o Pai. 11 caminhos. Caminhos para esse possível encontro, para nos tornarmos um com Ele, a experiência da redenção, a experiência da iluminação que os grandes mestres orientais viveram, da realização. E o capítulo 12, silêncio e escuta. Né? Nós escutamos o silêncio hoje na meditação. No capítulo 12 vai abordar essa questão. Então, esse é o sumário do livro. Na sequência, eu vou propor que a gente possa fazer a leitura, ou eu ler da introdução. Vamos pegar a introdução do livro. A introdução tem 2 páginas e meia apenas. Então, tudo bem para vocês? Podemos seguir? Vocês querem colocar alguma questão, comentar algo, perguntar alguma coisa? Podemos seguir? Então, a introdução. Vou pedir aí que alguém possa fazer a leitura. São 2 páginas e meia e uma pessoa pode ler tudo ou ler um parágrafo, se cansar, repassa para outra pessoa. Então, vamos lá, por favor. Quem pode começar a leitura? Posso começar? Meu áudio tá bom? Pode começar, por favor. O áudio tá bom, né? Tá, quem está lendo aí? Jorge. Jorge, por favor, Isso. Jorge, está ótimo, está ótimo. Muito obrigado, pode ler. Os temas da presença de Deus em nós e na unidade com o Pai são muito caros às reflexões e buscas das pessoas interessadas na espiritualidade mística, concepção que entende a espiritualidade como a vivência da vida contemplativa, como a tentativa de apreensão da experiência e das mensagens originais dos grandes mestres espirituais da humanidade. Jesus, Buda, Lao Tse, São Francisco de Assis, São João da Cruz, Mestre Eckhart, Ramana, Nisargadatta e outros. Ou como, entre aspas, a busca do encontro com o ser essencial que habita o humano. Vou pegar aqui, Fecha aspas. vamos só um minutinho aqui, Jorge, vamos pegar a... Então, tem Referência. um pé de página aí, né? E Então, pé de página. eu tô com ele em papel aqui. Ah, tá, então eu vou projetar aqui, mas eu perdi aqui, ó. Será que tem aí no Word, Walter? Tem. Não, é mais. Tem, porque eu passei lá para frente. Está aqui, ó. Aí. É. Definição de Graf Garfield Durkheim, eu acho. Experiência e transformação, Málaga, Sírio, 1988. Eu não sei se eu li a referência da forma correta, Walter. Então, é um grande mestre alemão, da uma espiritualidade católica,
cristã, e ele foi para o Japão para aprender com os mestres orientais, aprender meditação. Ficou, se não me engano, 12 anos no Japão, aprendendo a meditar, e se tornou um mestre. Então, é dele essa, essa colocação da espiritualidade mística, a busca do encontro com o ser essencial que habita o humano. Só um minutinho, então, aqui. Aqui o livro está falando, então, de uma espiritualidade mística. Acho que é importante a gente entender o que é isso, né? Acho que vai ter um pé de página depois a respeito. Então, depois a gente fala mais, mas ela é essa concepção que entende a espiritualidade como uma vivência da vida contemplativa, uma experiência de apreensão da experiência, uma tentativa de apreensão da experiência, das mensagens originais. O que é isso, né? O que Jesus viveu de fato? O que Buda viveu nesses outros mestres? É um mistério, né? Jesus nunca escreveu nada, nada. Ele escreveu uma vez, naquele episódio de Madalena, escreveu na areia, e o vento levou. Buda nunca escreveu nada. Então, como é que a gente pode se apropriar, conhecer a experiência original desses grandes sábios? Né? O que eles viveram? Então, a espiritualidade mística é a busca de apreensão da experiência e das mensagens originais desses grandes mestres. Daqui a pouquinho, acho que tem um pé de palha e falam algo mais a respeito. Então, Jorge, por favor, pode continuar aí. Deus é presente no homem e a unidade com ele é referida em muitos textos bíblicos e especial e magnificamente em passagens dos evangelhos, como em João. Aí citando João, né? Então, Entre aspas, isso. eu não rogo somente por ele, rogo também por aqueles que, graças à tua palavra, têm em mim, que todos sejam um, como tu, Pai. Estás em mim e eu em ti, que também eles estejam em nós. Quanto a mim, dei-lhes a glória que tu me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles, como tu em mim, para que eles cheguem à unidade perfeita. Aí, fecha aspas, né? João, versículo 17, né? 17, 20 e 23, não é isso? É o capítulo 17, Capítulo versículo 23, né? Mas então, 23. aqui eu colhi na Bíblia várias colocações que têm esse caráter de uma concepção não dual da relação do ser humano com Deus, né? Então, vejam bem, eu rogo para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, que também eles estejam em nós. Quanto a mim, deles a glória que tu me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles como tu em mim, para que eles cheguem à unidade perfeita. Então, aqui é a mesma questão, esse tema da relação homem, ser humano, com Deus. Então, no Evangelho de São João, é uma passagem que ele traz uma expressão de uma relação não dual, uma relação de unidade entre o ser humano e Deus. Pode continuar, Jorge. Pai e eu somos um. João, versículo 10, capítulo 10, versículo 30, né? Isso. Assim vocês conhecerão, de uma vez por todas, que o Pai está presente em mim e eu no Pai. 10, 38, né? Capítulo 10, versículo 38. Que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, para que eles sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Capítulo 17, versículo 21. Não crês que estou no Pai e o Pai está em mim? Crede, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Capítulo 14, 9 a 11. Jesus conhecia nas profundezas
de seu ser como Deus, como o Verbo expressando a mente divina, como o Filho manifestando o Pai. Isso é muito bonito, né? O Filho manifestando o Pai, né? O Verbo expressando a mente divina. Todas essas citações, essas colocações, eu extraí da Bíblia de Jerusalém. Tá? Essa é a fonte. Aí, Jorge, a última citação agora. Já não sou eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. Gálatas. Gálatas, capítulo 2. Esta, versículo 20. esta publicação traz reflexões sobre o encontro com o Deus que habita em nós, sobre a unidade com o Pai. Unidade que pode ser representada ou expressa pela cruz, que selou o encontro definitivo do Filho com o Pai. Aí abre aspas. A horizontalidade é o tempo e a humanidade. Horizontalidade é o tempo e a humanidade. Os braços abertos do Filho representam a comunidade e o seu abraço a toda a sociedade dos homens, a todos os seres humanos e, em especial, aos mais sofridos. Jesus está erguido na vertical da eternidade, na radicalidade e na verticalidade da cruz. Jesus vai para o alto, sobe para o Altíssimo. Essa é uma colocação, eu acho, muito bonita, né? Assim, o encontro da horizontalidade com a eternidade, o encontro da humanidade com a divindade. Então, há um ponto em que o horizontal e o vertical se encontram nessa cruz na qual Jesus foi crucificado, né? Ele é erguido na vertical da eternidade, na radicalidade e na verticalidade da cruz. Jesus vai para o alto, sobe para o Altíssimo. Então, a cruz tem esse significado místico, né? Simbólico também desse encontro com a horizontalidade da humanidade, com a verticalidade da divindade. Aí o 3 aí é homilia e celebração eucarística. Isso. Obrigado por lembrar. Aí, ó, homilia, celebração eucarística por Dom Aloysio Vitral, Igreja de Santa Ifigênia, Belo Horizonte, 2006. O Dom Luiz Vitral é um grande mestre da espiritualidade católica, né? Ele é quem fez a gravação daquele Pai Nosso que a gente estava escutando. É dele essa gravação. É uma beleza. E é dele também, então, essa colocação numa homilia de uma das missas celebradas por ele. Então, vamos lá, Jorge, pode ir. O encontro da coluna vertical com o braço horizontal simboliza a união do Filho com o Pai e Filho, da humanidade com a divindade. Jesus veio para promover esse encontro, e ele pôde fazê-lo porque já está na eternidade desde muito antes da cruz. Ele foi para onde já estava. Abre aspas. Antes de que Abraão existisse, eu sou. João, capítulo 8, versículo 58. E outra citação. E agora, Pai, glorifica-me com a glória que eu tinha junto de ti antes que o mundo existisse. João capítulo 17, versículos 1 a 5. E a outra citação, porque me amaste antes da fundação do mundo. João 17, 24. Então, a espiritualidade oriental, esses grandes mestres do Oriente, Buda, Lao Tse, Krishna, Ramana e Sagadatta, eles são mestres da não dualidade, dessa relação de unidade entre o ser humano e Deus. No Oriente, isso é chamado da iluminação, quando você encontra essa dimensão que, digamos, te habita e se torna alguém que você nunca deixou de ser, que é essa própria dimensão.
Então, esses mestres da espiritualidade oriental, a linguagem deles é toda uma linguagem não dual. Eu e o Pai somos um. Mas, na experiência da espiritualidade católica, infelizmente, isso está muito perdido. Essa concepção da não dualidade está muito perdida. Então, é isso que esse livro, A Presença de Deus, vai refletir sobre o âmbito da espiritualidade católica e a busca chega ao encontro sobre a luz dos mestres do Oriente. Ô, Walter, o encontro do filho com pai e filho, eu acho, eu nunca vi essa. Não está errado aquilo ali, viu, o Jorge? Tá, não tá? Aqui eu acho que no livro também tá, mas... Não tá? Olha no livro aí. Ah, não, desculpa. Realmente, a união do filho com o pai. Tá. Então é só no seu Word aí que tá. Isso aqui foi uma versão do livro que ainda precisava de fazer uma revisão. E, então, me Passou, né? desculpe. Deixa eu passar. Eu peguei uma versão anterior lá que foi para a editora, sabe? Tá. Mas que bom que o livro que vocês têm em mãos aí, essa correção foi feita. Mas, e essa experiência que a gente viveu na meditação tem tudo a ver com isso aí. Que dimensão é essa que o seu exemplo, né? Retomando aí que a Tatiana falou, que o Jorge falou, o Euler, e que dimensão é essa que ficou? Né? Essa experiência da meditação, Jesus foi um exímio meditador. Ele meditava demais da conta. Ele sempre saía um pouquinho do convívio com os discípulos e ia para um cantinho, no meio da mata, no meio onde ele estava, e meditava. Os 40 dias no deserto foram absolutamente dedicados à meditação. Buda viveu a meditação assim, ao extremo. Né? E aí ele chegou onde ele chegou. Então, a meditação é um caminho para o encontro dessa paz da luz, né, que vai se chamar de iluminação, de santificação, de realização, dependendo da região onde estivermos. Mas nosso tempo está terminando já, e eu queria combinar com vocês o seguinte. Os capítulos 1 e 2, eu gostaria que vocês pudessem ler os 2 capítulos, em casa, para o nosso próximo encontro. Porque são capítulos assim, que não trazem nenhuma dificuldade conceitual. No capítulo 3, ele já traz um início mais dessa questão candente, central da espiritualidade, que é a dualidade e a não dualidade. Capítulo 3, então, eu já gostaria de lê-lo junto com vocês. Mas o capítulo 1 e 2, se não for incômodo para vocês, eu gostaria que vocês lessem esses 2 capítulos e anotassem alguma dúvida, alguma pergunta. E, no próximo encontro, a gente comenta o que vocês trouxerem a respeito dos capítulos 1 e 2 e faremos a leitura conjunta do capítulo 3, que ele já traz algumas passagens, alguns conceitos, que aí já seria legal a gente ir trabalhando juntos. E nós vamos fazer 1 minutinho só de uma meditação silenciosa para nos despedirmos. 1 minuto só de meditação. Tá bem? Então, podemos fechar os olhos. Seja o nosso silêncio fecundo e abençoado, para o nosso bem e para o bem de todos. Amém.